Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar mais de cinema aqui, sobre os filmes que estão em estreia no Rio de Janeiro, em circuito nacional, tá? E hoje eu quero falar de um filme brasileiro chamado Um Samurai em São Paulo. Gente, primeira coisa, né? Esse filme, pelo menos aqui no Rio, tá num horário horrível, né? Que é 1h30 da tarde em sessão única, né? Quem é que consegue ver filme 1h30 da tarde em sessão única hoje durante a semana? É um negócio complicado. E mesmo num fim de semana, num sábado e domingo, você tem que programar todo o seu fim de semana para colocar esse filme na tua grade de eventos, vamos dizer assim, né? Então realmente é um horário muito ingrato, tá? Mas eu fiz um esforço, fui lá ver, entendeu? Confesso a vocês que eu estava mais ou menos na hora do filme, não que eu tenha bebido, eu tinha acabado de almoçar, eu estava um pouco sonolento, confesso a vocês que eu perdi algumas coisas, mas dá para falar alguma coisa assim em linhas gerais, obviamente. Do que se trata esse filme? Filme se trata, né, do japonês que trouxe a arte marcial do karatê para o Brasil, um senhor chamado Taketo Okuda, né, que é entrevistado, né, no documentário. Um documentário só tem 70 minutos, tá, gente? É um documentário rapidinho, tá? E ele é entrevistado por uma das suas alunas que foi neta, entendeu? De sobreviventes do Holocausto. Ela tem origem judaica, né? Origem judia, né? E aí o filme ele vai meio que trabalhar, né? Essas duas origens, né? Essa origem desse japonês, né? Que conheceu a arte marcial do karatê no Japão, que desenvolveu ela, que tem inspiração, né, na história do Japão, na coisa dos samurais, aquele negócio todo, né? E você vai ver também um pouquinho, né, da história, né, desses antepassados, né, dessa aluna, né, de karatê que foram vítimas, né, do Holocausto também. A gente vai ver um pouco também isso da cultura judaica, né? Mas o filme ele é muito mais baseado no karatê do que qualquer coisa, é muito mais baseado no Taketo Okuda, que dá vários depoimentos, né? A gente vê várias imagens de treinamento dele, ele ensinando para os alunos, né, toda a filosofia do karatê, como as várias partes do corpo ali, né, elas se comportam com relação à arte marcial, esse negócio todo, né? E ele vai explicando isso, é bem didático, é bem interessante a gente ver isso, né? Ele vai explicando lá no português que ele consegue falar, né? E é interessante também a entrevista depois que ele dá, né, para a aluna, né, que ele perdeu um filho com 40 anos, né, e que ele tinha um mestre que viveu a vida inteira, que conseguiu difundir o karatê para fora do país, né, para fora do Brasil, para fora do Japão, coisa e tal, né, e que acabou morrendo, mas ele teve uma vida mais plena, porque ele acabou cumprindo a missão dele, viveu bastante, né, e conseguiu cumprir a missão dele. Então, quando houve a passagem, né, desse professor de karatê do Okuda, né, o Okuda levou isso com mais naturalidade, com mais alegria, porque o mestre dele tinha conseguido cumprir todas as missões da vida dele. Já o filho do Okuda, né, morreu com 38, 40 anos, né? Então, quer dizer, morreu muito jovem e não cumpriu com a sua missão, né, de vida, né? O que deixou o Okuda um pouco mais abalado no caso, né? Então o filme ele trabalha essas questões, né? O filme fala muito dessa coisa do karatê, fala muito dos mestres do Okuda, fala muito dos ensinamentos que ele teve no Japão, mostra como ele dá as aulas aqui no Brasil, como ele dava as aulas aqui no Brasil, né? Porque ele já é falecido também, ele faleceu recentemente, né? E a gente vai vendo isso sob a ótica, entendeu, de uma das alunas dele, que foi sobrevivente de campos de concentração. Então você vê justamente como essas duas coisas, né? Essas duas histórias de vida aí se encontram, né? Tudo em nome do desenvolvimento dessa arte marcial do karatê, né? Quer dizer, a gente está vendo aí um senhor Miyagi de verdade, né? Vamos ser bem sinceros aí, né? A parada aqui é de verdade mesmo e aconteceu em São Paulo, gente. Então, quer dizer, é, é um Cobra Kai da vida real, mas no melhor sentido da palavra, sinceramente, porque eu não vou dizer, né, que o senhor Okuda lá falava que o inimigo não merece compaixão, né? O senhor Okuda era um cara muito, vamos dizer assim, mente aberta, era um cara que foi trabalhar o karatê, mas os mestres dele não gostavam do karatê para competição, era aquela coisa do karatê só para defesa mesmo, né? Ele mostrou as espadinhas lá que ele tem, que tem espadas lá de 500 anos lá,
com o corte tão bem afiado que corta até o fio de cabelo. E essa aqui é perigosa, ele pegando a espada assim. É bacana o documentário nesse sentido. E tem muita filosofia japonesa, que é o grande filé mignon da coisa, né? O peixe, sei lá, o sushi da coisa, né? Mas é isso, gente. Se vocês conseguirem ver esse filme, tá? Porque o horário tá muito ruim, tá? Vale a pena. É um documentário interessante, é um documentário bem rapidinho, tá? Que de repente, futuramente, pode estar no YouTube, pode estar em algum streaming, entendeu? Essa é uma coisa que está no cinema agora, estreou esse fim de semana. Mas filme brasileiro a gente sabe que é mais fácil da gente encontrar em outras mídias, né, além do cinema, né? Então fiquem de olho nesse título, Um Samurai em São Paulo. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de se esbarrar com esse título no streaming, né, porque no cinema realmente está bem difícil, tá? Deem uma olhada no streaming ou no YouTube, né? Tem muito documentário brasileiro no YouTube, vocês podem procurar, a galera bota mesmo, tá? Então fica a dica aí, é uma dica interessante, vale a pena, tá certo? Vou ficando por aqui desejando a vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de acessar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente conversaremos mais sobre cinema com vocês, tá bom? Abração, fui e até a próxima.